Oi, está entrando no ar pela TV Pinheiro o programa Falando de Saúde comigo, doutora Lívia Braga, que atua na área da endocrinologia. E hoje iremos falar sobre transtornos alimentares com a Keitine. Mas já, depois dos intervalos. Oi, vamos começar agora o nosso programa Falando de Saúde, comigo, doutora Lívia Braga, graduada em endocrinologia, e todo mês eu vou estar trazendo aqui um convidado para estar trazendo mais informação e conhecimento para vocês. A minha convidada de hoje é a Keitine Cristina. Ela é psicóloga clínica, hipnoterapeuta e especialista em transtornos alimentares. Obrigado. Tudo bem, Kate? Tudo ótimo, obrigada, Lívia, pela presença, obrigado por você que está acompanhando a gente aqui. E é isso, né? Um tema tão recorrente hoje na mídia, como que a gente pode trabalhar essa questão dos transtornos alimentares. Como é que você aborda isso? Como é que é o seu trabalho no seu dia a dia dentro do consultório? Então, na clínica, quando você está trabalhando a questão relacionada ao processo de emagrecimento, ao transtorno alimentar ou à obesidade, você está falando de uma coisa que é muito profunda, uma coisa muito interna. As pessoas, elas tendem a achar que a comida, ela está relacionada só com os aspectos que acontecem fora, mas não, a comida nada mais é que uma resposta que você tem dentro de você. Eu sempre gosto de comparar um iceberg, por exemplo. Você costuma ver o que está do lado de fora, só que se você olhar um iceberg por dentro da água, você vai ver que tem todo um mundo, a maior parte da estrutura dele está ali embaixo. E é esse o processo de emagrecimento, é esse o processo da relação da pessoa com a comida. A maior parte ela está submersa, é aquilo que deve ser investigado, né? Uhum. Não adianta você falar, por exemplo, de um processo de transtorno alimentar sem que você toque em aspectos da vida cotidiana da pessoa, dos sentimentos que a pessoa tem dela internos que não são bem resolvidos e são depositados na comida, né? Sim. Hábitos, ansiedades, traumas passados, né? Educação da família em relação ao comportamento frente à alimentação. Exatamente. Quando você fala da palavra comida, alimentação, a gente costuma a relacionar as crenças que vêm junto disso. Por exemplo, quando você utiliza a comida como uma recompensa para uma criança parar de chorar e ela cresce com aquela crença de que ela só para de chorar se ela comer, ou então dê comida para essa menina para ela parar de ficar enchendo o saco, né? A gente vê tantos pais fazendo isso hoje em dia. Essa criança, ela está sendo podada de lidar com os sentimentos dela, de ter um diálogo com os pais em relação aos sentimentos. Então a criança, ela aprende que a comida, ela que vai te sanar aquela coisa que você está sentindo dentro de você. E ela cresce uma criança compulsiva, ela cresce uma criança que ela sempre se foca em trazer a comida como uma fonte de prazer, ao invés dela trabalhar aquilo que está interno dela. Sim. E acaba que a comida acaba sendo uma fuga, né? Exatamente, em grande parte. A criança cria esse hábito desde pequena, leva isso para a vida adulta. Exatamente. E aí vira um ciclo vicioso, uma bola de neve, que vai se alimentando cada vez mais, e tudo girando em volta da alimentação. Exatamente. E junto disso vem vários problemas de saúde que todo mundo já está acostumado a ver também, né? A gente acompanha, né, a diabetes, a questão de gorduras no fígado, que é um processo bem delicado também de você estar trabalhando, que você pode até dizer melhor do que eu, né? Mas é todo um processo que se constrói. Então, quando você vai falar de emagrecimento, você tem que entender a primeira etapa. Você levou toda uma vida para você construir este peso que você carrega hoje. Então, qual é o tempo que você vai querer eliminar isso de você? Pouco tempo? Não tem como, não de forma saudável. Ninguém engorda em um dia, então ninguém vai emagrecer em um dia. Ninguém vai perder peso em um dia. E tem também as questões hormonais, né, Lívia, que também estão atreladas por conta dessa desregulação hormonal. Sim. Tem muitas questões, né? O fator hoje da obesidade são multifatoriais, desde a genética, do comportamento, sedentarismo. Muito fator extrínseco atua também hoje em dia. Exatamente. E é bem preocupante, né? Cada vez mais
a obesidade vem aumentando, tanto a obesidade infantil quanto a obesidade adulta. Hoje já tem provas, né? A OMS já comprova que hoje mais de 50% da população é obesa. Exatamente. E aí cada vez mais as pessoas estão adoecendo por conta da obesidade. A obesidade hoje é um problema de saúde. Exatamente. Problema de saúde pública, trazendo hipertensão, diabetes, dislipidemia e várias outras. O nosso sistema de saúde, ele está mais focado em tratar do que prevenir. Então, quando a gente começa a mudar essa filosofia, quando você começa a levar esse tipo de educação para dentro de casa, você começa a compreender que é além disso, né? Você começa educando uma criança. Se você quer ter jovens, se você quer ter adultos realizados, comece trabalhando essa criança desde o início. Comece ali com o seu filho, com o filho do próximo, com todo aquele arquétipo que tem em torno da gente que às vezes a gente não sabe como fazer. Simplesmente o diálogo já resolve. Você mostrar para aquela criança que se ela continuar comendo daquele jeito, ou então se ela não conseguir lidar com os sentimentos dela, aquilo em algum momento vai ser depositado em alguma esfera da vida dela. Seja na compulsão por compra, seja na compulsão alimentar, seja na depressão. Alguma fuga, o organismo ele vai se direcionar. Ou seja, a forma como a criança é tratada desde o início da vida, né? Exatamente. Como ela é educada, de acordo com o diálogo com os pais, a alimentação que os pais têm dentro de casa, isso influencia Exatamente. bastante. Os pais, criança vê, criança faz, né? Nós somos os espelhos das nossas crianças. Então, o que você quer para o seu filho, você está fazendo igual? Que eles vão seguir os passos dos pais, né? E eles comem os que os pais estão comendo. Exatamente. E isso influencia muito. Exatamente. E é muito interessante de trabalhar isso também, porque quando a gente vai falar de lidar com os sentimentos que a criança tem e se torna um adulto, a gente trata muito... Hoje em dia, por exemplo, a ansiedade é um tema que está aí, né, muito falado também na mídia e está bem atrelado ao transtorno alimentar. Por quê? Nós vivemos uma realidade imediatista, é tudo para ontem, como eu falei, a questão do peso também. Você ter o corpo ideal é para ontem, você ter um bom trabalho é para ontem, você ter sucesso na sua carreira é para ontem. Então, quando você começa a entender que você precisa parar e precisa olhar para dentro de você e não só o que está fora, né? Você começa a compreender que tudo está interligado, todo o processo está interligado. Então, acalmar, olhar o que você quer, onde você quer estar, o que você quer, ter consciência e principalmente autorresponsabilidade para você gerir as suas emoções, para você gerir aquilo que está desorganizado na sua vida. Isso tudo já causa uma tremenda mudança para o mínimo que você faz. Sim, isso que você falou agora é muito importante, da autorresponsabilidade. A pessoa tem que assumir para ela a responsabilidade que ela tem com a saúde dela, com a perda de peso e assim em todas as áreas da vida. Né? E parar de designar isso para o médico, que o médico vai me fazer emagrecer, que o psicólogo vai ajudar a mudar minha cabeça e vai me fazer emagrecer, enquanto isso tudo só a pessoa faz. Se ela não fizer, ninguém vai fazer por ela. Exatamente. Uma das coisas que eu mais pego no consultório são pessoas que vêm frustradas porque já tentaram diversas técnicas de emagrecimento, já tentaram diversos profissionais, pagaram horrores, viajaram para outro lugar, viajaram para outro estado para se consultar com aquele médico que é bambambam ali da mídia. Só que a gente acaba esquecendo que depende somente de você. Depende somente do seu treinamento, depende somente do seu hábito, né? Você levou, como a gente falou antes, uma vida para você construir esse hábito. Não vai ser de uma hora para outra que você vai desconstruir. Você pode buscar suporte. O suporte familiar é muito importante, é muito decisivo na hora de uma pessoa buscar o emagrecimento. O suporte médico ele é muito importante. Todo o respaldo que você tem é muito importante. Só que, acima de tudo, está o compromisso que você assume com você. É aquele papel que você assina com você e fala, não, eu sou mais forte que isso, eu estou disposto a vencer para isso. É o principal, né? Exatamente. Nossa, esse assunto é bem interessante, bem atual, abrange vários temas de transtornos, vários problemas psicológicos e teremos muito papo ainda hoje. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Estamos de volta com o nosso programa Falando de Saúde. Hoje aqui com a Keitine Cristina, e é psicóloga, clínica, hipnoterapeuta e especialista em transtornos alimentares. Então, Kate, como é que funciona a sua rotina? Quais são as estratégias que você usa para esses pacientes que já chegam frustrados no seu consultório? É uma demanda cada vez mais comum, né, Lívia? O que a gente mais vê hoje em dia são pessoas que vêm com a foto pronta já, né, do corpo daquela fulana que tá muito bonita na mídia. Olha só, doutora, eu só paro quando eu ficar assim. Eu falo, minha filha, então, desculpa, mas não é aqui a solução. Eu trabalho muito a questão da conscientização. Você saber quais são as limitações do seu corpo, o que você tem de bom, o que você tem de positivo em você. Trabalhar as habilidades que essa pessoa tem. Você sabia, Lívia, que às vezes você conhece alguém e fala assim, poxa, fulano é determinado, eu não sou. Não, você é. Nós, humanos, nós temos todas as habilidades que existem na face da Terra. E em algum momento da sua vida você vai utilizar essa habilidade. Basta querer e colocar em prática. Exatamente. Uma das técnicas que eu gosto muito de utilizar é quando a pessoa passou por um desafio muito grande, quais foram os recursos que ela usou, que ela acha que ela não consegue usar hoje no processo de emagrecimento. E quando você faz um comparativo, você consegue utilizar. É que você não estava focado naquele tipo de qualidade que você achava que você não tinha, né? Sim. E os comandos também é uma coisa que é muito interessante de trabalhar. Por exemplo, quando o cliente chega para mim falando, Keitine, eu quero perder 50 quilos, eu falo, quem quer perder 50 quilos quer pesar quanto? Por quê? Você está dando um comando positivo para o seu cérebro. Se você falar para mim, Keitine, é muito difícil de emagrecer. Sim, se você fala que é difícil, você está certo. Se você fala que é fácil, você está certo também. Porque é você que se responsabiliza por isso. Então a pessoa ter essa tomada de consciência de que ela é responsável, já é pelo menos boa parte do processo. Sim, a pessoa é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso dela, né? Exatamente. E a partir do momento que ela assume isso para ela e que ela determina que ela quer e ela pode, quem quer consegue, quem quer pode, atinge qualquer objetivo. Exatamente. E saber o valor que está por trás disso, né? Às vezes eu pego uma cliente no consultório que fala, ai doutora, o meu sonho era ter aquela barriga quadrada, bonita, aquela cinturinha fina. Aí eu pergunto para ela assim, mas por que você quer fazer isso? Ela para e fala, não sei, eu nunca tive. Você acha que uma pessoa dessa vai querer? Ou porque a fulana tem? Aquilo tem que se tornar um valor para ela. Ela tem que acreditar que aquilo é real, que aquilo pertence a ela, né? Porque se nem ela sabe o porquê, ela não vai conseguir atingir. E é aquela questão também da felicidade, por exemplo. Eu tenho que ter um corpo bonito, eu tenho que ter saúde para eu ser feliz. A gente está vivendo uma era hoje do ter para ser, e o correto é esse invertido. Você já viver esse estado de magreza, esse estado de bem-estar, esse estado de felicidade, para você ter aquelas conquistas que você quer. Porque senão fica uma corrida sem fim. Né? Você quer ter um carro, quer ter um apartamento. Quando você ficar preocupado em ter casa, carro, apartamento, você pode ter certeza, eles não vêm. A partir do momento que você acredita que você é capaz daquilo, que você já vive aquele estado, você já se vê, sei lá, dentro de um carro que você sempre quis ter, você já sabe como que é aquele. Tudo que está conspirando, tudo que está em volta de você conspira para que aquilo aconteça. Por quê? Sua emoção está positiva, você está focado naquilo que é positivo. E assim também é com o processo de emagrecimento. E não existe milagre, né? A receita todo mundo já sabe. É uma alimentação saudável junto com um exercício físico regular. Exatamente. Às vezes pode acontecer da pessoa ter algum distúrbio hormonal, por isso que é bom aí procurar a doutora Lívia, né? Para você poder investigar o que está por trás. Mas a grande maioria não são distúrbios hormonais. É a cabeça. Exatamente. É a cabeça e o hábito de vida. Exatamente. Então, tem qualquer planejamento que a gente inicia no nosso consultório, a gente começa com as mudanças do estilo de vida. Exatamente. Que é justamente isso, exercício físico e alimentação saudável. Sempre focando no positivo, aquilo que você quer. Eu tenho muitas estratégias que eu gosto de trabalhar, várias técnicas, inúmeras técnicas. Cada pessoa ela se adapta de um jeito, mas como é que a gente vai saber? Tentando. Exatamente. Você praticando. Não é o que funcionou com um que vai estar funcionando com o outro. Não existe uma fórmula fechada. As pessoas às vezes perguntam assim, né? Existe a dieta ideal? Aquela que é melhor para você, que se enquadra para você, né? Ah, mas se eu comer bem, eu vou virar escravo da alimentação. É o primeiro aprendizado que você deve ter.
A comida, ela tem que fazer parte da sua vida, não você fazer parte da comida. A dieta, ela tem que se enquadrar na sua rotina. Então não existe a dieta cetogênica melhor, não existe a dieta low carb melhor, não existe a dieta de comer em 3 horas melhor. Existe a melhor dieta dentro daquilo que você consegue fazer. Porque tem que ser prazer. A partir do momento que você comunica para o seu cérebro que fazer dieta é algo negativo, ele vai automaticamente gerar estratégias para poder te privar daquilo. Até o próprio processo de perda, quando você começa... Você conhece bastante gente, né, Lívia, que às vezes quer emagrecer, começa emagrecendo 15 quilos e de repente estagna. Sim. Por quê? O seu organismo está entendendo que ele está perdendo gordura. E perder gordura para o nosso organismo, na nossa evolução, é morrer, é a morte. Então o que ele vai fazer? Ele vai segurar essa gordura. Exatamente. Então você saber conhecer isso, conhecer o seu corpo, não se pesar. Eu falo muito para os clientes, pelo amor de Deus, não se pesa, se olha no espelho, olha como tá, mede circunferência. São essas pequenas coisas que vão... A melhor forma é a roupa, né? Exatamente. A gente avaliar pela roupa. Você sabe que é o primeiro passo que eu faço, principalmente mulheres. Você quer o quê? Você quer emagrecer? Quer? Então você vai fazer o seguinte. Você tem alguma calça, alguma roupa que você gosta muito, que você gostaria de entrar novamente? Ou então, alguma roupa que você quer adquirir? A pessoa fala, quero. Eu falo, então você vai deixar ela num lugar visível. Você vai deixar ela na frente do seu guarda-roupa para sempre que você abrir, você olhar para aquela roupa e você lembrar qual é o seu propósito. E só quem consegue fazer isso, né? Entrar naquela roupa que a gente tanto quer e que não estava entrando. Nossa, que sensação boa, né? Exatamente. Você já viveu esse estado dessa sensação. Imagina você entrando lá naquele vestido, você colocando, você saindo, se sentindo linda. Esse é o propósito, é trazer o bem-estar. Só que você já precisa curtir esse processo. Eu brinco muito, né? A gente às vezes se foca tanto no resultado final, que aí quando você chega lá, você não aproveita. Por quê? Porque você não curtiu o processo. Ou então nem reconhece, né? Não. Atinge e continua achando que tem que melhorar mais, que tem que emagrecer mais. Exatamente. E aí são outros transtornos que surgem. E eu brinco às vezes com as pessoas, esses outros transtornos que surgem, significa que a pessoa fugiu de enfrentar esse problema. Então o que ela vai fazer? Ela vai direcionar para outro. Então, a partir do momento em que ela toma consciência do que está por trás do fato de se alimentar, você se alimenta por quê? Por fome ou por emoção? Ah, Keitine, eu quero... A gente estava até conversando quando nós estávamos vindo para cá, né? Ah, Keitine, eu quero comer um pavê. Aí você vai lá e se serve do pavê. Aí eu te questiono, qual é a diferença de você comer uma colher de pavê e você comer 10 colheres de pavê? Nenhuma. Nenhuma, por quê? Qual é o objetivo? Não é sentir o gosto? Se o objetivo é você se deliciar com o gosto do pavê, você comer um e você comer 10 é a mesma coisa. O que vai diferir ali é o emocional, é o que está por trás, é o sentimento que aquilo está te trazendo. Então, se você está comendo demais, pare e se questiona, por que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo por trás de comer 10, se um já me dá o gosto daquilo? Né? Eu não falo para a pessoa se privar, não para de comer. Faz bem, é gostoso. Né? A comida ela te dá um prazer, ela libera serotonina. Agora, se você querer comer com culpa, o que vai acontecer? Liberação de cortisol. Aquela comida ela vai ter o dobro do peso. Você até falou uma coisa muito interessante, né, sobre a maçã. Exatamente. Que hoje em dia a gente trata muito, né, nos casos de perda de peso, de obesidade e da saúde em geral, o intestino, a desbiose intestinal. Que se você tiver um desequilíbrio da flora intestinal, você tem essa alteração até na quantidade de calorias de cada alimento. Legal. A maçã, você falou, era uma maçã que a pessoa está comendo, que ela pode ter 50 calorias, numa pessoa com uma desbiose, com o intestino inflamado, o intestino doente, ela pode chegar até 200 calorias. Por causa do cortisol? Por causa dos hormônios? Por causa da alteração de bactérias intestinais. Caramba. As bactérias maléficas se sobrepõem às bactérias benéficas. Olha só. E aí já é outro assunto, outro tema, que a gente pode estar vindo, trazendo e discutindo mais. É um assunto bem abrangente, que rende aí vários programas, né, Exatamente. Kate? Espero que o pessoal tenha gostado. Obrigado pela presença aqui, minha oportunidade, né, de eu estar aqui hoje. Estar estreando o quadro com você. Então, Keitine, antes da gente estar terminando, você quer aproveitar e está deixando algum telefone de contato? Lógico, Lívia, quero sim. Obrigada. Para quem quiser falar comigo, atendimento online ou presencial, telefone 21 99277 4071. Lívia, obrigada pela oportunidade, viu? Nada, eu que agradeço. Mais uma vez, obrigada. E até a próxima.
agora a gente fala sobre a polêmica do aumento da passagem do transporte público. A nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre isso. Acho muito caro. Aqui no Rio, o preço mesmo eu acho caro em comparação com outros países, outras cidades. Nós vivemos num país onde a crise hoje, qualquer 20 centavos, 10 centavos faz uma diferença danada. E tem pessoas que dependem de 3, 4 condições para chegar até no local de trabalho, né? Absurdo. Até mesmo porque tem ônibus que não tem ar-condicionado, né? A intervenção militar já é uma realidade no Rio de Janeiro. Nossa equipe foi às ruas para saber a opinião dos cariocas. Uma questão que não é só de enfrentamento, né? É uma questão de... a segurança pública é uma questão de formação, uma questão de cidadania, né? Parece ter sido feito sem nenhum planejamento, né? A liberdade de alguns vão ser tiradas pela segurança de outros. Você já foi vítima de assédio sexual no transporte público? Nossa equipe foi às ruas saber o que as mulheres pensam sobre o assunto. É uma falta de respeito à imagem da mulher, à figura da mulher, a tudo que a mulher representa dentro da sociedade. E quando a gente vai discutir, é muito fácil de rolar um conflito, porque os homens eles são muito resistentes à ideia de que nós, né, temos nossos desejos próprios. Enfim, é uma questão que é uma batalha diária e a gente tem que marcar nosso espaço e sempre... Emprego é uma questão séria e o Rio de Janeiro tem sofrido várias baixas. A nossa equipe foi às ruas saber o que as pessoas esperam para os próximos meses. Eu trabalho na hotelaria e a hotelaria, o mercado está aquecendo, né? Tem muita gente desempregada na hotelaria, inclusive eu, mas o mercado está aquecendo sim. Todo mundo está vendendo quentinha, está vendendo... Está optando para isso. Parece que dá mais lucro e não tem imposto, né, etc, etc. Eu acho que é por aí. Eu nunca imaginei na minha vida passar uma situação da qual a gente passou 2 anos sem salário, sem nada. O Rio completou 453 anos. Mas o que será que os moradores da cidade têm a comemorar? Do jeito que o Rio está, a gente só vê bagunça, e só vê desastre, e só vê coisa, cada dia mais coisa errada. Eu não tenho nada a comemorar em particular. O Rio pode até ter, mas eu não tenho nada. Apesar da violência, para mim, continua sendo linda, maravilhosa. Eu adoro. A TV Pinheiro fica por aqui. Até o próximo programa. Até lá.